Jair Messias Bolsonaro está na política há quase 30 anos. Foi vereador no Rio, deputado federal por 7 mandatos e começou a construir a candidatura à presidência há 4 anos. O repórter Paulo Renato Soares mostra a trajetória do novo presidente desde a infância no interior de São Paulo. As polêmicas em que se envolveu e algumas das primeiras medidas que Bolsonaro pretende tomar em Brasília. As imagens que o Brasil viu nessa campanha eleitoral, Jair Bolsonaro, o agora presidente eleito, já conhecia 3 anos antes das eleições. A reação deixou o então deputado confiante no futuro. Bolsonaro já falava em mudar o Brasil 4 anos antes de disputar as eleições presidenciais. E sabia para que direção queria levar o país. Eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Ele passou a compartilhar nas redes sociais tudo o que vivia e fazia. 1, 2, 3... 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Imagens e mensagens. Em 2015, durante uma visita a Belém, Bolsonaro escreveu: assim, a cada dia, ficamos mais capacitados para dar um voo mais alto. E tudo começou em casa, onde vive com a família no Rio de Janeiro. A decisão de concorrer à presidência da República do Brasil foi tomada sozinho, nessa mesa, dias depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff. Não tinha ninguém ao lado do senhor? Ninguém. Depois eu levei para minha esposa. Foi a segunda pessoa que tomou conhecimento. E depois botamos o plano em funcionamento. Ninguém acreditava. De vez em quando, eu confesso, até eu falava, será que eu estou no caminho certo? Analistas políticos, adversários e mesmo aliados duvidavam que o deputado com 28 anos de Congresso pudesse chegar ao Palácio do Planalto. E ele tinha me dito, esse é meu último mandato aqui, eu não quero mais e eu vou disputar a presidência da República. E eu disse, rapaz, tenta o Senado é um melhor quadro para você se elege tranquilamente. Ainda brinquei com ele, falei, você sabe que nós somos pessoas polêmicas e que se a gente ficar sem mandato, o que vem de processo em cima da gente é uma coisa absurda. Sobre as polêmicas, o amigo estava certo. Bolsonaro era mais conhecido pelas declarações que deu. Criou polêmica com os homossexuais. Em entrevista à revista Playboy, disse, abre aspas, prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com o bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Fecha aspas. Criou polêmica ao negar a ditadura militar. E nós passamos, senhor presidente, 20 anos de período, não de ditadura, mas de um regime com autoridade, onde o Brasil cresceu, tivemos pleno emprego, respeito aos direitos humanos, que hoje em dia a violência está aí fora. Segurança, amor à pátria e democracia. E mais ainda, nenhum presidente militar ou militar enriqueceu, respondeu qualquer processo por corrupção. Criou polêmica ao homenagear, durante o impeachment de Dilma Rousseff, o ex-coronel Brilhante Ustra, o primeiro militar condenado pela justiça brasileira por tortura durante a ditadura militar. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Na campanha, foi se explicando as polêmicas. Na entrevista ao Jornal Nacional, cobrado, pediu desculpas pela frase sobre preferir um filho morto a um gay. Tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas. Você se arrepende? Peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões, porque o ativismo LGBT levava para isso. Condenou quem quer dividir o Brasil, como ele diz, entre homos e héteros. Nenhum país no mundo tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso temos que unir o nosso povo, unir os cacos
que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Disse que nada tem contra os gays. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. E também no Jornal Nacional defendeu a democracia e a Constituição brasileiras. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular e seremos escravos da nossa Constituição. Mas sobre a ditadura, ele não mudou de ideia. E essa ligação com as Forças Armadas começou cedo. Ele nasceu em Glicério, cidade do interior de São Paulo, que tem pouco mais de 4.000 habitantes. Também morou em Eldorado Paulista. E lá, quando tinha 15 anos, conta que ajudou os soldados do exército que precisavam encontrar os melhores caminhos pela mata. Eles estavam à procura do guerrilheiro Carlos Lamarca, um dos líderes da luta armada de esquerda no Brasil nos anos 70. Eu andava naquela região toda, eu extraía palmito nativo do mato, né? Morei muito tempo numa fazenda, nome Quilongose. Então essa conversa de características da mata passou muito por mim conversando com o pessoal do exército que estava acampado lá. 2 anos depois disso, Bolsonaro entrou para o exército. Os pais queriam que ele seguisse a carreira militar. Seu geralzão dela pela religião e a paixão dele por futebol acabaram dando o nome de batismo do novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada. Ela, como católica, botou um dos meus nomes de Messias. Mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. O Jair veio porque naquele dia, 21 de março, era aniversário do Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira e do Palmeiras. E o meu pai, como palmeirense, botou o nome Jair. Bolsonaro ficou 16 anos no Exército. Ele estudou na Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio. Também se formou em Educação Física. Serviu em Mato Grosso do Sul. Na volta ao Rio, fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista. Em 1986, ficou preso por 15 dias depois de escrever um artigo na revista Veja reivindicando aumento de salário para os militares. Um ano depois, a revista publicou que Bolsonaro e outro militar planejavam explodir bombas para pressionar o comando do Exército. Bolsonaro sempre negou as acusações da revista. O caso chegou ao Superior Tribunal Militar e o capitão foi absolvido. Em 1988, Jair Bolsonaro decidiu trocar a farda pelo paletó e a gravata. Foi eleito vereador no Rio e, por isso, foi para a reserva do Exército. Em 1990, Jair Bolsonaro ganhou a eleição para deputado federal. Se reelegeu 6 vezes seguidas para o cargo. Passou por 8 partidos. Na última disputa para o Congresso, em 2014, mostrou força eleitoral ao ser o deputado federal mais votado do Rio, o terceiro do Brasil. A aproximação com o economista Paulo Guedes, no fim do ano passado, sinalizou uma mudança de Bolsonaro na área econômica. O candidato reforçou a defesa de uma agenda mais liberal para a economia, com uma presença menor do Estado, o que foi bem recebido pelo mercado. Na corrida presidencial este ano, mudou a forma de fazer campanha e surpreendeu ao estar entre os favoritos desde as primeiras pesquisas. Na eleição mais curta, com menos marketing, menos dinheiro, Jair Bolsonaro se fez ouvir muito além dos 8 segundos de propaganda na televisão no primeiro turno. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Antes de ganhar milhões de eleitores, Bolsonaro conquistou seguidores. O capitão reuniu apoiadores digitais que multiplicavam suas mensagens nas redes sociais, que atraíam novos seguidores que viraram novos eleitores. Nós temos um objetivo pela frente. É tentar mudar o destino do Brasil. Temos que abrir o nosso Brasil para o brasileiro. No início de 2014,
Bolsonaro tinha 204 mil seguidores no Facebook. Em 4 anos, esse número saltou para 8 milhões. Nas 4 principais redes sociais, tudo somado, são quase 2, né? O Carlos começou a usar e no início de 2015 eu passei a ser o dono das matérias do Facebook, né? Eu passei a ser o dono. Um amigo, que ele não diz o nome, é, segundo o presidente eleito, o responsável pelo tom das mensagens. Quem é esse colega de confiança? Hoje é um cara bastante antigo, um segundo tenente do Exército que mora em Brasília. Então manda para ele o WhatsApp, e daí? Aí o cabra da peste, posso botar isso aí? E o cara tem cabeça, né? Não é na redação, ele ajuda muito no sentimento. Quando faltava pouco mais de uma semana para o segundo turno, a Folha de São Paulo denunciou um suposto esquema de envio de mensagens em massa, no WhatsApp, contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Acusação imediatamente desmentida com ênfase pelo então candidato Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação. Já a Procuradoria-Geral da República pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a campanha, mas dos 2 candidatos e não somente de Bolsonaro. Campanhas eleitorais sempre duras deixam marcas. A primeira-dama do Brasil, a partir de 1º de janeiro, Michele Bolsonaro, refuta a imagem que os adversários pintam do presidente eleito. Não é nada disso, né? Ele é taxado, ele que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico, isso é tudo mentira. Infelizmente são rótulos que não são verdades. O amigo antigo, que dividiu o sonho de chegar ao Planalto desde o começo, tem a mesma opinião. Onyx Lorenzoni deve ser o chefe da Casa Civil. O Jair tem como característica ser um cara francão, né? Ele diz o que ele pensa, né? Aí daqui a pouco tu sobe o tom um pouco além do necessário, ou tu diz uma coisa que não era bem aquilo, que de cabeça fria tu ia dizer. Essa franqueza, essa honestidade, não apenas de palavra, de forma que ele tem, que ele carrega, a escolha que ele fez de trabalhar com princípios e valores, eu acho que isso construiu essa conexão que ele tem com todo o Brasil hoje, né? Nas ruas, as posições polêmicas provocaram reações diferentes nos brasileiros. Parte da população combateu as ideias dele, mas outra parcela se identificou com Bolsonaro. No sábado, dia 29 de setembro, milhares de pessoas tomaram as ruas nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal para dizer ele não. No dia seguinte, simpatizantes do candidato fizeram manifestações em 17 estados e no Distrito Federal para dizer ele sim. Em outubro, houve novas manifestações. No dia 20, contra o candidato Jair Bolsonaro em 29 cidades do país. Um dia depois, apoiadores de Bolsonaro participaram de manifestações em 57 cidades. Assim, e com um forte discurso antipetista, na defesa da família, da ordem e da autoridade, Jair Bolsonaro liderou a corrida para presidente, mesmo depois de ter sido obrigado a parar a campanha por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora, em 6 de setembro. Bolsonaro era carregado por eleitores quando Adélio Bispo de Oliveira o atacou com uma faca de 25 centímetros na região do abdômen. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou pela primeira cirurgia. Recebeu 2 litros de sangue para compensar a hemorragia. Os médicos identificaram 3 perfurações no intestino delgado e uma lesão no intestino grosso. Cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso e realizaram uma colostomia. Bolsonaro ficou com uma bolsa externa para armazenar as fezes. O procedimento durou quase 4 horas. Ainda na UTI, ao lado de filhos e amigos, Jair Bolsonaro descreveu o momento do ataque. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. No dia seguinte ao ataque, 7 de setembro, o então candidato do PSL foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 5 dias depois, passou por uma nova cirurgia por causa de uma inflamação que provocou uma aderência, uma obstrução no intestino.
Ele recebeu alta no dia 29 de setembro, depois de 23 dias de internação. Em casa, Bolsonaro conta que o atentado o fez pensar ainda mais na filha caçula, Laura, que tem 8 anos. Ela ficou sabendo 7 dias apenas do que aconteceu com o pai dela. E a minha grande preocupação é não deixá-la órfã. Talvez isso me dê força. Como até hoje ele se recupera da cirurgia, nos últimos 50 dias praticamente não foi às ruas. Mesmo assim, a maioria dos eleitores o escolheu. Aos 63 anos de idade, Jair Messias Bolsonaro será o novo presidente do Brasil no dia 1º de janeiro. Se elegeu pelo PSL, um partido até então minúsculo, mas que, liderado por ele, saiu das urnas como a segunda maior força da Câmara. Antes do feito, o capitão já era chamado de mito pelos seguidores. Mas o resultado não parece ter mudado o que ele pensa do apelido. Mito? Eu não sei de onde veio isso aí, até brinquei, né? Deve ser do meu apelido de infância, Mito. Ao falar sério de novo, Jair Bolsonaro revela a primeira medida que vai tomar quando assumir a cadeira. Armamento. Mudar, porque o cidadão de bem, ele quer fazer com que o referendo de 2005 seja respeitado. O povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Eu não estou inventando nada. Não é polêmica porque a população quer. Quando eu estive em todos os momentos tratando esse assunto, quer seja na área urbana como rural, a aceitação foi excepcional. Até, por exemplo, nós achamos que foi bem-vinda a lei do feminicídio. Mas muitas vezes eu chamava 5, 6 mulheres para cima do tablado, né? E falava da lei do feminicídio e dizia, né? Você prefere uma lei de feminicídio no bolso ou uma pistola na bolsa? Na maioria das vezes, elas optavam pelas duas questões. Essa semana, Bolsonaro passou a defender que as mudanças sejam para dar às pessoas o direito de ter uma arma, mas não para andarem armadas. O novo presidente diz que sabe como pretende convencer parlamentares. Não foram apenas 52 deputados que o partido fez. Vários candidatos usaram o meu nome por aí, eu não dei bola para isso, com essas bandeiras e chegaram lá. Então essa bandeira dos armamentos está bastante viva, não só na cabeça do povo, bem como junto aos parlamentares que estão chegando em Brasília agora. Bolsonaro mostra segurança, mas muitas vezes parece querer saber se foi mesmo entendido. Quando responde a uma pergunta, é comum terminar a frase com um "tá ok?". Com toda certeza, isso pode acontecer. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Se está ok, para a maioria dos eleitores, sim. É assim que a democracia funciona.